Hoje é 25 de setembro de 2019, são 11 horas e 37 minutos. O escriba cumpre todos os dias, com pouquíssimas exceções, uma tarefa que deixou de ser uma alternativa. Hoje é uma obrigação. São pretensões antigas que foram postas em concreto. E aquilo que se põe no mundo objetivo não se pode deixar de lado, sob pena de decadência. São obrigações, sim. O escriba faz uma passagem rápida pela Folha de São Paulo de hoje. Ainda há ecos da determinação do ministro Barroso de invasão do gabinete de um senador. Este escrivinhador, hoje falador somente, já havia antecipado que o Senado, como instituição, iria ficar muito zangado, e de fato ficou. O exemplo foi mais ou menos aquele de um vizinho invadir a casa do seu parede meia sem aviso, sem pedido de permissão, sem tocar a campainha, porque o gabinete do senador estava dentro de uma casa-mata que é o Senado da República. Evidentemente, os senadores não ficaram satisfeitos e deram o troco. É assim que funciona. Há um filme muito antigo em que uma carcereira diz a uma presa: se tu faz pra mama, mama faz pra tu. Naquele dialeto italiano que era muito conhecido na antiguidade, na velha Roma dos Césares. Se tu faz pra mama, mama faz pra tu. E a resposta veio imediata. Agora, com certeza, o Supremo há de analisar isso na sua plenitude, na sua coletividade. Eles brigam lá dentro, é claro, disputam, dialogam, debatem, agridem-se intelectualmente de forma bem diferente daquele indivíduo que ofendeu Fernanda Montenegro com os seus 80 anos, com os 80 anos dela, e agrediu de forma muito baixa, muito deseducada. Há formas e formas de debates e de agressão. Aquela mesma disputa, hoje inaugurada com a manifestação do presidente da República na ONU, poderia ter dito as mesmas coisas de uma maneira mais suave, quiçá, mais diplomática, porque se põe contra o resto do mundo. Agride o cacique Raoni, que tem, sim, liderança máscula entre os indígenas, enquanto acentua que o mundo cobiça a Amazônia. Bolsonaro deblatera também contra o povo indígena,
vai repetir aquilo que aconteceu nos Estados Unidos há muito tempo, em que se trocou a propriedade imobiliária dos indígenas por alguns apitos e algumas miçangas. Quem sabe há de fazer isso nessa expectativa de civilização dos indígenas. Bolsonaro machuca, sim. Machuca por transparência, machuca, fere por falta de educação, fere porque não tem aqueles obstáculos intelectuais que impedem a criatura de ferir profundamente a alma daquele que se quer adversário seu. Mas, dentro desses ferimentos que produz, o presidente está ferindo com muita precisão e com muita voluntariedade os sobreviventes do golpe de 1964, enquanto, como se diz por aqui na Folha, elogia a ditadura. Em 1964, Bolsonaro tinha alguns anos de idade. Este escriba não fez as contas, mas 64 a 2000 são 36 anos. A 2019 são 36 mais 10, 46, são 50 anos, quiçá. Há 50 anos, o atual presidente da República deveria ter uns 10 anos, 12, quiçá. Este cronista não há de perder tempo contando a maturidade intelectual do hoje presidente da República quando houve o golpe de 1964. Este cronista já era grande e hoje é um dos poucos sobreviventes razoavelmente lúcidos ainda daquilo que aconteceu no meio tempo entre 64 e a perda da massividade do golpe de 1964. O presidente da República não ouviu os gritos de dor dos torturados lá no Doicote, não visitou a rua Tutóia. Este escrivinhador esteve lá algumas vezes na rua Tutóia e pôde salvar o moço, um garotão mal chegado à idade universitária, porque naquele exato dia em que o moçoilo estava na rua Tutóia, surgia a notícia de que Vladimir Herzog fora encontrado morto, enforcado, segundo se afirmava, num calabouço escondido nas lonjuras ou nas proximidades meieiras. Então, o defunto Vladimir Herzog salvou o moço Júlio Fernando Toledo Teixeira, que este escriba fora procurar no Doicote, lá na rua Tutóia. Então, presidente da República, você não sabe o que é escutar os urros de dor daquele que teve a genitália pinçada por uma torquês ou que a teve ameaçada de pinçamento
por um alicate qualquer, empunhado por um verdugo, como se fora uma ferramenta sagrada. Você não sonhou com isso, presidente da República. Você não sabe o que é uma moça, uma mocinha com seus 24, 25 anos, ser desnudada numa cela, ser exposta nas suas vergonhas ou nos seus pudores, a fim de se lhe ouvir a confissão. Às vezes o desnudamento aos pouquinhos, com os carrascos babujando pelos cantos da boca, presidente da República. Você não viu isso aí. Você não viu também os mortos com seus esqueletos desenterrados lá nos rincões da mataria desse Brasil imenso? E há ainda muitos cemitérios não descobertos, presidente da República. Então você não escreveu isso no seu discurso. Você pura e simplesmente era um menininho quando essa coisa começou a acontecer. E deveria pensar na realidade que isso representa, com o Brasil ainda vertendo o sangue daqueles que foram exterminados pela política vigente naquela oportunidade. Alguém deveria ter posto na sua cabeça, Jair Bolsonaro, que aquela selvageria daquele tempo é sagrada na sua realidade. E deveria ter posto também na sua cabeça que, às vezes, o carrasco, aquele que sobrevive ainda, até tem pesadelos com aquilo que aconteceu. E muito pouca gente está viva hoje, Jair Bolsonaro, para relembrar aos mais moços um pedaço, uma porção do discurso que deveria ter sido posta perante a ONU para deixar de elogiar a ditadura ultrapassada neste Brasil. Isto deixa de ser um comportamento voluntarioso, agressivo ou temperamental, presidente Bolsonaro, para entrar no campo da patologia mental ou da psicopatologia, porque não se pode negar que houve aquela realidade. Há coisas que poderiam ser contadas no seu ouvido, Jair Bolsonaro. Há urros de dor que poderiam ser relembrados para que você temperamentasse um pouco a sua manifestação de ontem. Ser voluntarioso, ser agressivo, pode ser uma qualidade ou um defeito da racionalidade de uma criatura, mas persistir em elogiar aquilo que já passou, quando a bandeira brasileira ainda tem, Jair Bolsonaro, algumas manchas do sangue vertido por aqueles que foram mortos durante a ditadura, é preciso que quem persiste nisto aí não tenha um mínimo de racionalidade para esconder essas coisas debaixo do travesseiro, embora sonhe ainda com elas. Isso não se faz, não. Com qualidades e defeitos da ultradireita, do esquerdismo, do comunismo, etc., esse pedaço da nação brasileira não faz bem a ninguém.
principalmente não faz bem a quem impunha o cetro da brasilidade tocante aos ataques feitos ao índio Raoni. É preciso que se tenha um pouco de respeito por aquele líder. Dir-se-á que é um instrumento de quem quer tomar conta da Amazônia. É um homem que nasceu lá, que vive lá, que viveu lá a vida inteira, que foi abraçado por um papa e que exercita, sim, uma forte manifestação de defesa do território indígena, que é dos índios, sim. É deles, presidente. E vai ser muito difícil tirar aquilo dos nossos índios, a menos que se faça esse esforço usando os fuzis contra as flechas toscas que os índios ainda carregam a título apenas honorífico em representação da valentia que eles ainda guardam. Então pense muito nisso, presidente Bolsonaro. A sua salvação, Jair Bolsonaro, há de ser trazer uma economia equilibrada para o país, porque o dinheiro às vezes esconde as aleivosias dos dirigentes. Quando se dá comida para o povo é capaz até de esquecer as maldades e o sofrimento dos torturados que se foram e também a lembrança daqueles que sobreviveram. Este escriba, no fim das contas, cooperou pouco para a entre-safra que trouxe o Brasil à democracia. Há advogados que deram muito mais do que este sobrevivente. Mas este antigo escriba, Bolsonaro, deve lembrá-lo para que você não esqueça que havia às vezes até um instrumental de dentista perfurando a dentição dos torturados. Aquilo dói, presidente Bolsonaro. Dói, inclusive, se os dentes forem anestesiados antes de perfurados. E com maior razão, hão de doer se quando a prática for feita sem anestesia, presidente Jair Bolsonaro. E a notícia de que havia um portador de um instrumental desse tipo que chorava quando praticava essas perfurações sem anestésico. Não se sabia se chorava de alegria ou de tristeza. Isso é para que o presidente se lembre disso, Jair Bolsonaro. Há muitas e muitas histórias que os sobreviventes daquele tempo, poucos, poderiam contar se e quando quisessem. Então, a sua salvação, presidente da República, há de ser pôr o Brasil numa situação razoável economicamente, em que o povo possa comer um pouco mais, porque o povo, com a barriga alimentada e volumosa, é capaz, inclusive, de conseguir dormir, embora ressurgindo os gritos de dor daqueles que foram torturados nos idos de 64. A partir disto aqui, vamos terminar a nossa manifestação
há muito mais peculiaridades a serem administradas, mas é quase meio-dia. É hora de parar e evitar as 12 badaladas, que seriam tétricas para encerramento desta manifestação, deste antigo escriba e sobrevivente daquilo que ainda está sendo memorizado na cabeça de uns poucos. E la nave va.